Esse videozinho aqui é pra você, sim, você é aquele cara otário que fica... Você fica reclamando de eu gostar do Homelander e gosta do Magneto, o cara é igual bigodinho, o cara é supremacista. Não, isso aqui é o videozinho pra provar que você não manja porra nenhuma de quadrinhos e vir esfregar na sua cara. Quis mostrar o quadrinho que só pra que você só fala merda e nunca leu um quadrinho decente na vida. Se é que já leu algum quadrinho, eu tô falando de Marvel Essenciais, Magneto, Testamento de Greg Parker, Carmine de Giamenico. Acho que é assim que se pronuncia. Esse quadrinho aqui que a Panini lançou na sua coleção Essenciais, que de essencial não tem porra nenhuma, mas é quadrinho bom. Essencial é arroz e feijão. Fala aí, terzada, e aí, como vocês estão? Beleza? Se você ainda não me conhece, eu sou o Leroy e esse aqui, sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse aqui é o Haterzaço Pode Chorar. Pra reforçar aqui o canal que tá só subindo aqui, cara. Porra, legal pra caralho. Deixa aquele likezinho, se inscreve aqui no nosso canal e aciona o sininho pra quando eu vir mostrar edições aqui que vale a pena você ler ou não, pra eu ter ânimo de vir nessas dias frios aqui de São Paulo falar sobre quadrinhos com vocês, certo? Bora lá. Vocês me conhecem e sabem que eu não faço historinha contada, eu só dou um breve sinopse e conto aqui as minhas experiências, as minhas impressões sobre os quadrinhos. Bom, Magneto Testamento é um quadrinho da Panini, da Marvel Comics, de 144 páginas, que reúne Magneto Testamento de 1 a 5 e traz uma história extra ainda que saiu em Magneto Testamento número 5, intitulada de... aguenta aí... O Ultraje Final, The Last Ultraje, que trata sobre a infância e a juventude, o jovem adulto Max Eisenhardt. Sim, tá vendo como você não manja nada de Magneto? Que Eric Magnus Lancer não é o nome real de Magneto. Lá nos anos 90, isso foi retconizado, mostrando que o nome ele adotou após a sua fuga dos campos de Auschwitz, onde ele procura uma nova identidade para tentar escapar desse seu passado desgramado aí nas mãos dos arrombados do nazista, que a gente acompanha Magneto tentando salvar a sua família, né, tentando passar limpo nos terrores aí que prevaleceram na Polônia e toda a Alemanha nazista aí durante o estabelecimento desse regime de arrombados. Porra, mano, é uma história bem pesada aqui, cara, pra falar a verdade. Ela pega fatos históricos, fatos de uma história muito rica, porém não muito boa, na verdade nada boa, aí do nosso passado tão recente assim. Muita gente acha que aconteceu faz tempo, fazem quase 100 anos, mas as marcas permanecem até hoje e tem sementes plantadas aí no mundo inteiro. Então esse quadrinho aqui do Greg Parker, ele é muito sensível e muito cru ao mesmo tempo também, em mostrar as crueldades que aconteceram com as pessoas naquele tempo, a comunidade judia que precedeu, durante e pós a guerra, né, cara? Após a ascensão da Alemanha nazista aqui, onde os arrombados tratavam os seres humanos como se não fossem nada, aquele conceito merda, onde uma raça é superior à outra, onde aquele desgraçado do bigodinho foi lá e causou um grande inferno na vida dos outros seres humanos, e vai entender essa galera, mas enfim. Então você acompanha aqui o jovem Max tentando sobreviver a esses terrores junto com a sua família. É um quadrinho muito hábil, porque eles pegam o personagem fictício, o Magnus, o Magneto, trazem ele para essa realidade, onde ele enfrenta todos os percalços possíveis e imagináveis e inimagináveis para a pessoa daquela época. A gente não sabia o quão baixo o ser humano conseguiria jogar o outro e o que o ser humano faria para sobreviver dentro dessas condições impostas aí por esse regime. É um quadrinho pesado, assim, ele tem violência às vezes explícita, mas às vezes o que é implícito é um pouco mais pesado. Você vê aqui as câmaras de gases, os trabalhos forçados, a desumanização do ser humano dentro da proposta do crescimento desse regimento aí, cara, dessa política, dessa ideologia de merda que regeu aí o povo alemão e seus adjacentes, assim. É um quadrinho muito hábil, assim, em explorar esse período muito macabro aí da humanidade. E ele pega um personagem que é meio dúbio. O Magneto surgiu efetivamente como um vilão mesmo, um vilão hahaha, lá quando foi criado pelo Stan Lee e Jack Kirby, mas ele ganhou contornos mais cinzas quando o Chris Claremont assumiu os X-Men, lá no finalzinho dos anos 70, e nos anos 80 ele começou a trabalhar esses lados mais ambíguos do personagem, colocando ele como judeu. A Marvel não tinha muita certeza, a herança judia dele aí foi meio que
jogada meio de lado, às vezes traziam à tona. Isso se tornou mais claro em Deus Ama, o Homem Mata, onde ele realmente explicitou as suas origens, mas isso era meio tratado como uma vertente meio escondida, porque era perigoso até você colocar um judeu como alguém do mal, mas como Chris Claremont estava tratando da redenção do personagem, ele foi tornando isso mais presente, transformou o Magneto como herói, como a gente viu ali em X-Men 97, que ele se tornou líder dos X-Men, etc., justificando e dando vazão ao seu ódio, à sua revolta contra os seres humanos, e mostrando que não era só raiva, ele tinha precedentes, todo aquele sofrimento que ele via os mutantes passando, toda aquela degradação, toda aquela parte do preconceito, aquela parte de supremacia que os seres humanos estavam encaminhando sobre os mutantes. Ele já havia visto aquilo antes e ele não veria novamente agora que ele tinha como reagir. Aqui na história você vê que ele não tem como reagir, ele tem apenas como sobreviver, e ele não quer passar por isso de novo. Você vê aqui várias vezes como o Greg Pak, ele é bem capaz nas histórias dele, que ele joga um pouco você, porque você conhece o personagem, você sabe do que ele é capaz, e aqui ele brinca muito com isso, ele tem muita relação com o metal, essa história, você sabe do que o Magneto é capaz, então ele brinca muito com isso. Tem vários momentos que, se o Magneto tivesse aquele poder, se o Magneto já tivesse manifestado seus poderes no tempo, ele poderia ter resolvido tudo aquilo de outra maneira. E você fica naquela expectativa, fala, pô, é agora que ele vai manifestar, é agora que ele vai virar o jogo. Isso não acontece nunca, cara. Você não vê ele virando a mesa, ele sempre tá se ferrando, ele sempre tá dando o jeito mais próprio de poder lidar com aquela situação, como ele pode. É o que os seres humanos, o povo judeu conseguia fazer naquela época, os Romani conseguiam fazer naquela época. Todo mundo que sofria diante dessa degradação do ser humano conseguia sobreviver, às vezes do modo mais degradante, mas era o que era necessário para sobreviver. Você vê aqui amigos se tornando inimigos, parentes sofrendo na sua frente, divisão de famílias, as pessoas sendo sádicas. Tem pessoas que seguem aquele governo porque precisam daquilo, é um modo daquele sobreviver, mas tem gente que gosta daquilo, tem gente que exterioriza o mal que está dentro deles, aproveitando a desculpa do governo que está utilizando daqueles mesmos preceitos. São pessoas que abraçaram aquela causa, e gente que só está ali porque não tem para onde ir, cara. É muito pesado esse quadrinho aqui, ele toca você de uma certa maneira que você tem um mínimo de coração, um mínimo de empatia, humanidade, mesmo sendo uma história fictícia. Os fatos ali ocorridos, o background, o fundo da história é real, cara. Eles pegam o personagem fictício, o personagem que você conhece, para te dar aquela ligação, para te jogar ali no meio da história, você saber que aquele cara sobreviveu, mas não é todo mundo que tá na história que vai sobreviver, não é todo mundo que vai conseguir dar aquele passo adiante. E, cara, o Max, o Eric, o Magneto, ele não dá aquele passo adiante, ele não consegue esquecer tudo aquilo que passou, e ele nem deve esquecer. Aquilo ali fica como uma marca, como uma tatuagem que ele tem. É uma história muito pesada, mas, cara, eu recomendo todo mundo para ler, para você entender mais como o Magneto não é só aquele preto no branco, ele tem esse lado cinza, e as ações dele, os sentimentos dele, as motivações dele são justificáveis. Aí fica aquela dúvida, o Magneto tá certo? O Magneto é justificável o que ele faz com os seres humanos? Cara, ele é uma pessoa que sofreu muito na vida, ele viu famílias, ele viu povos inteiros, cidades inteiras serem dizimadas por conta de preconceito, por conta de supremacia, por conta de ideologias que colocam um por cima do outro. Ele tá vendo aquilo acontecer, só que dessa vez ele tem o poder de reagir. Então é um personagem muito substancial, um personagem que tem camadas demais para trabalhar. Lógico que depende de quem trabalha ele. Às vezes o cara trabalha como um arrombado, às vezes o cara trabalha ele como um cara que tem essas motivações e tem o porquê de agir daquele modo. Tem cara que exacerba o que ele poderia fazer. Mas é um personagem que dá margem para você fazer isso. Então é um personagem muito rico. E essa história aqui, Marvel Essenciais, Magneto Testamento, é uma das que dão esse pilar, elas dão esse pé para o cara poder trabalhar ele bem aqui. Greg Pak trabalha muito bem. A arte não é muito bem o que me agrada, mas eu acho
ela crua o suficiente, ela simplista o suficiente pra poder te dragar pra história. Não é o tipo de arte que eu gosto, mas ela representa muito bem. A história aqui extra também é muito boa, ela corre em paralelo, mas não é uma história do Magneto em si, ela conta uma história parecida, é como se fosse uma fotonovela muito boa e extremamente tocante, cara, baseada numa carta real aqui, puta, essa aqui, se a história toda do Magneto Testamento te prepara pra chegar nesse momento aqui, que, porra, vou te falar, derramei lágrima além disso aqui. Nesse momento onde a gente tá aí, uma divisão muito grande, onde a gente às vezes perde os limites, a gente confunde muitas coisas. Magneto Testamento eu acho que é uma história muito tocante, que, porra, pra um gibizinho de herói, onde não tem herói nenhum, é muito boa. Ela brinca com expectativas, ela brinca com o seu conhecimento sobre o personagem, ela te apresenta nuances do personagem que às vezes você nem fazia ideia que existiam e te apresenta motivações e justificativas para atos que seriam condenáveis de certa maneira, mas aqui, não que eles deixam de ser condenáveis, mas que aqui você encontra o porquê deles existirem. É um puta no gibi, tocante pra caralho, impactante, recomendo pra todo mundo e o que realmente merece carregar essa faixa aqui. Se bem que o gibi, como eu falei, não é essencial. O essencial é arroz, feijão e uma coquinha gelada e cerveja às vezes, tá? Recomendo pra caralho, dou uma 10 de 10 isso aqui, cara, vale a pena. Tá em promoção na Amazon, aproveita porque, olha, vou te falar, gibizaço. Principalmente se você gosta do Magneto, se você entende essas nuances que são trabalhadas no personagem e gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre ele, vai aqui. Max Eisenhardt, mais conhecido como Eric Magnus Lancer, Magneto Testamento, muito bom, de Greg Park e Carmine de Giandomenico, vale muito a pena, recomendo demais, 10 de 10 pela Panini. Se você gostou desse vídeo, cara, deixa aquele likezinho, se inscreve aí no nosso canal e aciona o sininho pra você conhecer mais dessa história, que os desenhos, como eu falei, não são maravilha, mas a história compensa demais. Pesadíssima, viu, mano? Vai preparado pra você ler essa porra aqui e depois não ficar chorando falando que eu não avisei, beleza? Se inscreve também nas nossas outras redes sociais, em todas nós estamos como Haterzaço lá, onde a gente traz nossos reviewzinhos de maneiras mais curtas, só um petisquinho do que vem aqui no canal. Também tem memes, tem piadinhas, tem unbox, tem tudo lá pra deixar você feliz e opiniões sobre cinema e outras coisas. Segue a gente aqui, porra, que o bagulho é da hora. E valeu aí por estar prestigiando a gente, é sempre bom falar com vocês, meus jovens, tá? Esquece gibizinho merda, Zeb Wells, pega isso aqui, ó, e foda-se também Grant Morrison. Isso aqui vale a pena os X-Men, beleza? Apesar de não ter poderzinho nenhum. Valeu, falou.